Olá, pessoal. Vou iniciar o treinamento do protocolo de identificação do paciente, que é a primeira meta de segurança, né, do paciente que nós tanto falamos aqui no HGV, e também é o nosso primeiro treinamento de 2025 do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente. A identificação correta do paciente é o primeiro passo para a realização de assistência segura dentro de uma instituição de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, a identificação correta do paciente reduz a ocorrência de incidentes, assegurando que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina. Erros de identificação do paciente podem ocorrer desde a admissão até a alta do serviço, em todas as fases do diagnóstico e do tratamento. Alguns fatores podem potencializar os riscos na identificação do paciente, como o estado de consciência em que ele se encontra, mudanças de leito, setor ou profissional dentro da instituição e outras circunstâncias do ambiente. Então, nós percebemos que a identificação, ela vem desde a admissão desse paciente, desde quando ele dá entrada no HGT até a sua alta. Durante todo esse tempo dele conosco, nós temos que ter todos os cuidados com a identificação para que não tenhamos nenhum incidente relacionado a esse protocolo. E o objetivo é garantir a correta identificação de todos os pacientes, evitando possíveis erros relacionados à assistência à saúde. Os pacientes que vão usufruir desse protocolo são os pacientes internados, os pacientes que forem ser atendidos no serviço de urgência e emergência e no ambulatório. E nós temos identificadores obrigatórios no protocolo de identificação, que nós chamamos de marcadores. E quais são eles? O nome completo e data de nascimento. Então, tudo que estiver relacionado à identificação precisa ter o nome completo do paciente e a data de nascimento. O nome completo ele não deve haver abreviações e a data de nascimento deve estar sempre no formato dia, mês e ano. E em caso de pacientes homônimos, que são aqueles pacientes que têm o nome completo e a data de nascimento idênticos, nós vamos utilizar um terceiro marcador, que é o nome da mãe. Somente nesses casos nós utilizamos o terceiro. Então, se for pacientes com nomes diferentes, normal, nós vamos sempre perguntar o nome completo e a data de nascimento, certo? E para pacientes transgêneros deverá também constar o nome social, que é um campo que nós já temos nas nossas identificações, né, seja de formulário, seja na pulseirinha, seja em programas, cadastros, enfim, todos nós já temos esse campo justamente para a gente utilizar nesses casos. Pessoal, nós temos um local específico de identificação, né, de primeira escolha, que é o membro superior direito. Então, sempre que for fixada a pulseirinha de identificação do paciente, precisamos priorizar o membro superior direito. Se não tiver condição de fixar esse membro, nós vamos para a segunda escolha, que é o membro superior esquerdo, seguido do membro inferior direito e quarto, que é o membro inferior esquerdo. Mas o primeiro é o membro superior direito. Vocês só vão mudar o membro se realmente não tiver condições de fixar no primeiro membro de escolha. E em casos especiais, por exemplo, um paciente com grandes queimaduras extensas ou outras condições que impossibilite que a pulseira seja fixada no corpo, essa pulseira vai ser fixada no leito, no berço, se for uma criança, enfim. Mas vai ter que ter uma identificação desse paciente, certo? A prioridade é que seja no membro, mas em caso de não condições de fixar, nós podemos colocar na cama ou no berço. E pacientes admitidos nos pronto-atendimentos sem condições de fornecer informações, a identificação deverá ser feita de forma genérica, como nós já utilizamos, que são os pacientes desconhecidos, os pacientes supostos, e tem que colocar uma identificação, né, daquele paciente moreno, alto, com tatuagem, se for um paciente inconsciente, que não consiga dar nenhuma informação, ou se ele estiver sem documento, né, a gente vai perguntar qual o nome dele, mas não vamos colocar como nome fixo, porque ele não tem nenhum documento de identificação. E nós vamos informar aos serviços competentes da unidade, que é o serviço social, para que façam a busca, né, desses documentos para que possamos oficializar a identificação desse paciente na unidade. Na identificação do recém-nascido, nós temos identificadores a mais, que é o RN, o nome da mãe, o número de prontuário da mãe, o sexo do RN, data de nascimento e hora de nascimento. Todos esses dados precisam estar na pulseirinha do RN. E a fixação é no membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo.
A mãe, ela vai receber a pulseira de identificação também com os dados do bebê. Então, além da pulseira de identificação dela, com os dados dela, ela também vai receber uma segunda pulseira, que é a pulseirinha que tem os mesmos dados que tem na pulseira do RN. Se ela tiver mais de um filho, ela vai usar mais de uma pulseira, certo? Então, se ela tiver gêmeos, ela vai usar a pulseira dela mais duas pulseiras dos gêmeos. No caso de múltiplos, as pulseiras deverão contemplar a ordem de nascimento dos bebês. Então, vai ser RN1 e o nome da mãe, RN2 e o nome da mãe, e assim sucessivamente, de acordo com o número de bebês no nascimento daquela paciente. A pulseira de identificação, ela precisa ter uma cor específica, que é a cor branca, ser confortável, ter bordas que se adequem à pele do paciente, tem uma boa fixação para que ela não tenha facilidade de sair do membro do paciente, ele fique sem identificação, e um material adequado para o contato com a pele. Quando nós deveremos conferir os marcadores de identificação do paciente? Quando ele for admitido em qualquer unidade do INDCH. Quando for administrar medicação, quando for administrar sangue, administrar hemoderivados, quando for fazer coleta de material para exame, quando for fazer entrega de dietas, realização de procedimentos invasivos. Então, nós percebemos que toda vez que tivermos contatos com o paciente, precisamos verificar os marcadores. E é importante, pessoal, quando a gente for verificar os marcadores, nós não podemos induzir o paciente a confirmar. Então, nós não podemos chegar e dizer assim, você é o seu João da Silva Cunha? Sua data de nascimento é tal, tal e tal dia? O ideal é que que a gente chegue para o paciente e pergunte, qual o seu nome completo? E você espera ele lhe falar. Aí você pergunta, qual a sua data de nascimento? E ele vai lhe falar. E dessa forma, nós conseguimos fazer com que o paciente realmente confirme sua identificação correta, tá? Pessoal, é importante que todos participem desse processo de identificação. Quando nós fazemos um procedimento correto no paciente correto, nós evitamos qualquer evento adverso dentro da unidade. E para isso, nós precisamos realmente confirmar os marcadores. É importante também que a gente reforce com os pacientes o que é o protocolo de identificação. Porque assim como faz sentido para nós profissionais, precisa fazer sentido para o paciente acompanhante também. Então, você pode chegar para o seu João, para a dona Maria e dizer, olha, toda vez que eu vier fazer um procedimento com o senhor ou a senhora, nós iremos utilizar o protocolo de identificação. Ou seja, sempre eu vou perguntar o seu nome completo e a sua data de nascimento, para que nós tenhamos a confirmação que estamos fazendo tudo no paciente correto. É um método de segurança que nós utilizamos aqui no HGT. Dessa forma, você já vai estar orientando a ele que nós utilizamos um protocolo aqui dentro de segurança. E também você pode orientar. Olha, sempre que a sua pulseirinha estiver com o nome apagado, elegível, você pode pedir para fazer a troca. Você tem que ficar usando essa pulseirinha desde a sua admissão até a sua alta, para que a gente possa realmente confirmar os dados. Então, quando você faz isso, você está orientando e fazendo com que o paciente e a acompanhante façam parte, né, da adesão a esse protocolo, que é o que nós tanto enfatizamos, né, quanto núcleo de qualidade e segurança do paciente, tá bom? E como plano de contingência, na ausência do sistema para impressão das pulseiras, deve-se preencher as informações manuscritas em um modelo em branco com caneta especial, uma caneta que tenha durabilidade, que não saia com facilidade. Nesses casos, o nome do paciente deve ser registrado de forma legível, importante, né, e completa, e a sua data de nascimento. Entretanto, caso o nome completo do paciente seja muito extenso, pode haver abreviações conforme recomendações, certo? Pessoal, muito obrigada. Eu conto com vocês para que possamos aderir ainda mais a esse protocolo dentro da unidade. Quando nós aderimos de forma correta a todos os protocolos de segurança do paciente, nós evitamos as taxas de incidentes aqui dentro da unidade, que é o que nós esperamos que não tenham, certo? Muito obrigada e bom trabalho a todos.